Graça e paz, irmãos. Nós estamos estudando sobre graças, dons e ministérios. Primeiro falamos sobre as graças, que são aqueles dons do Pai que estão em Romanos 12. Profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Então, vimos como o Pai trata cada um de nós distribuindo dons enquanto nós estamos no ventre da nossa mãe. E vimos que todos nós nascemos com alguns desses dons. São chamadas as graças. Por isso que são chamados de carismas, porque caris é graça no grego. Depois que nós vimos isso, vimos como que o Espírito vai usar, plantar em cima desses dons. Um dia, na sua conversão, o Espírito entra na sua vida, então o Espírito vai usar uma pleiade de seus dons, mas em cima desse dom que você já trouxe. E a Bíblia diz que esses dons, todos são do Espírito. Mas o Espírito realiza todas essas coisas, esses dons, distribuindo-as. Ele não dá todo para uma pessoa. Distribui segundo lhe apraz a cada um. É o que está escrito em 1 Coríntios 12, no versículo 11. Então, nós vimos que a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Observe, nem todos nós vamos receber o mesmo dom do Espírito, porque nem todos nós nascemos com o mesmo dom do Pai. Senão todo mundo seria pastor, ou todos seriam profetas, ou todos seriam evangelistas. Não, Deus, através do seu Espírito, Ele distribui. Assim, nós vimos que o Espírito vem trazendo palavra de sabedoria, a outro Ele vai trazer a palavra de conhecimento, a outro Ele vai trazer a fé, e a outro os dons de curar. Foram os últimos que nós vimos da primeira vez, que não daria para dar todos os dons em um culto só de estudo. Então, nós dividimos e deixamos para hoje os dons de operações de milagres. 1 Coríntios 12, no versículo 10. Vamos ler do versículo 10 ao 11. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-os como lhe apraz a cada um individualmente. Vamos ver. Nós vimos que dos dons do Espírito, 2 estão no plural. Um é os dons de curar e o outro, operações de milagres. Esses dons estão no plural e nós explicamos por quê. Porque um é o dom de curar a doença da vista. Outro é o dom de curar a doença do estômago. Outro é o dom de curar a doença dos ossos. Então, existe uma variedade de doenças. Então, há variedade de curas. Então, são dons de curar. Como você pode saber se o Espírito está operando em você
com os dons de curar. Quando você se incomoda muito com o mal-estar de alguém, com a doença de alguém, quando você está sofrendo pela enfermidade de alguém, você tem que perceber que o dom é dado para edificação do corpo. Como você vai saber se Deus quer atribuir a você a alegria de ser o canal da cura, se você não se expõe a esse momento? Por que é que nós resistimos tanto em orar pela cura de uma pessoa? Porque temos tanta dificuldade. Sabe por quê? Porque nós temos medo de orar para a pessoa ser curada e a pessoa não ficar curada. Então, o que é isso? Orei e a pessoa não foi curada. Paguei o mico, passei vergonha. Porque você orou, mas você queria ganhar o troféu. Olha, se você soubesse como a nossa mente é desse jeito, você não ora porque tem medo de não ter sucesso. Sucesso não é para você mesmo. Mas nós temos isso, não é? Não é? Nós não oramos porque temos medo que não dê certo. Então é melhor nem orar, porque você já vai na dúvida. Você tem que orar e pedir a Deus a cura e ministrar. E dizer, fulano de tal, em nome de Jesus Cristo, eu estou ordenando que essa enfermidade saia de ti agora. E se a enfermidade não sair, eu vou continuar orando. Pronto. Eu só paro de orar para uma pessoa quando ela morreu. Aí já é demais. Orar para a pessoa ficar curada depois de morta. Mas uma coisa é certa. Quando você sente no coração o desejo de orar, ore. Ore, porque na grande maioria das vezes, o Espírito Santo está lhe atribuindo aquele dom naquele momento e você encolhe a mão. Nunca esqueça que você é filho de Deus, não porque você é bonzinho, é porque Deus é bom. Nunca esqueça que você é um pecador, redimido pelo sangue de Jesus. Que você não merece, Deus sabe. Que você não é digno, Deus sabe. Mas é por isso que você precisa de Jesus. Então, quando você se rende a Jesus Cristo, crendo no sacrifício dele por você lá na cruz, ele faz de você um filho de Deus. Você não merece? Não. Você não é digno? Não. Mas aí ele faz. Você tem que crer que ele faz. E nessa hora, ele lhe dá o Espírito Santo que você precisa. E esse Espírito vai operar dons. Porque o Espírito Santo vem para nos levar a esse patamar. Ele quer que nós sejamos o corpo dos gemidos pelo sangue de Jesus aqui. Mas nós temos que exercer os dons. Nós temos que praticar. O dom é dado a cada um, visando um fim proveitoso. Olhe bem, nós vemos isso aqui, não é? No versículo 7. Veja 1 Coríntios 7, 12 no versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Meus irmãos, Deus não bota prego sem estopa. Ele quer que você haja como filho. E se você olhar para Jesus, ninguém neste mundo trabalhou mais do que Jesus. Não perdeu tempo. Então, qual é o proveito de eu lhe dar uma coisa que você não vai usar? Não tem proveito. Agora, preste atenção a uma coisa.
quando a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come. Como é que eu vou dar pão para uma pessoa que não come pão? A pessoa não vai comer. O pão vai ficar lá. Melhor dar o pão para quem vai comer. Como é que eu vou dar uma semente à pessoa que não vai semear? A semente vai ficar seca. Vai ser um desperdício. Então o Espírito Santo vai dar a você um dos dons de curar. Se você não estende a mão sobre a pessoa, não quer abrir a boca em oração para a cura daquela pessoa, você tem que ir atrás. Você tem que começar a exercer pela sua fé. Ah, irmã, eu já orei por mais de 100 pessoas, não ficaram curadas. Continua orando. Ué, pelo menos você está orando. Às vezes, a pessoa é curada na hora. Mas às vezes, a pessoa é curada depois, mas você orou. Lembra daqueles leprosos que foram curados no caminho? Foi Jesus que disse para eles: vão se mostrar ao sacerdote. No caminho, a coisa aconteceu. Então você ora para uma pessoa aqui. A pessoa não ficou curada aqui. Às vezes ser curada amanhã. Porque você orou. Não é? Às vezes você nunca vai saber, você não sabe quantas pessoas me procuram. Tem uns 15 dias que eu estava no lugar e veio um rapaz me abraçar, trazendo a esposa. Irmã, olhe bem para mim, eu estou olhando. Essa é minha esposa, tudo bem. Irmã, minha mãe engravidou de mim porque a senhora orou sobre o ventre dela. Eu disse para ele: eu estou velha, né, minha filha? Eu estou velha. Mas fiquei feliz. Quantas coisas assim acontecem? Deixa eu lhe dizer uma. Jesus Cristo cuspiu na terra, fez uma laminha, botou no olho do cego e disse para ele: vá se lavar no tanque de Siloé. Por que o cego não ficou curado ali na frente de Jesus? Não, ele ficou curado quando se lavou. Foi, eu não sei quanto tempo depois, quantos minutos ou horas, eu não sei como é que o ceguinho chegou no tanque de Siloé, mas a cura não se processou na hora. Por que nós temos essa mania que tem que ser do jeito que nós imaginamos? Não, ore. Você, quando orou pela pessoa, você fez a sua parte. Deixe o restante com Deus, sabe por quê? Porque você orou em nome de Jesus. Acabou. Então, os dons são dados visando um fim proveitoso. Se você não usa, por que Deus vai dar? Então, você tem que começar a usar, porque quanto mais você usar, mais Deus vai dar. Mais o Espírito vai dar. Dons de curar. Agora, operações de milagres. Existem tantos milagres e sobre isso vamos falar um pouco. Às vezes, nós confundimos as coisas e achamos que só Deus opera milagres. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia nos ensina que o diabo também opera milagres. Nós vamos ver o que está escrito, o que é que a Bíblia nos ensina. Porque muitas vezes a pessoa vai no centro espírita, é curado de uma doença e diz: lá também tem Deus, porque lá eu fui curado. Não é? Quantas vezes você já ouviu isso? E você fica confuso. Satanás pode ter poder para operar milagres? Pode, a Bíblia diz. Vamos ver que quando Deus quis chamar a atenção de Faraó, ele mandou Arão e Moisés lá diante de Faraó. E o que foi que eles fizeram? Milagres, não é? Milagres.
E quando Arão chega diante de Faraó, Deus diz assim: olha, você vai jogar a sua vara no chão e ela vai se transformar em uma serpente. E ele foi. E quando chegou lá, a Bíblia diz: então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Isso está escrito em Êxodo 7, no versículo 10. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Então, chega Moisés e Arão, no poder de Deus o Senhor. Arão jogou o seu bordão no chão e ele virou uma serpente. Faraó chamou os pais de santo. Eles chegaram lá com o bordão deles, jogaram o bordão no chão e o bordão virou serpente. Então, Satanás deu poder aos magos dele para fazer aquele milagre. Aquilo ali não foi qualquer coisa. Eles fizeram. Lógico que Arão e Moisés tomaram susto. Foi 1 a 1. Você vê? Satanás deu poder. Aconteceu um milagre. Ele operou o milagre. Arão e Moisés vão diante de Deus. Senhor, ficou 1 a 1. Deus disse para ele: não, volta. Volta lá. Agora vai ter o segundo milagre. Aqui, ó. A Bíblia diz: disse o Senhor a Moisés, versículo 14: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara. Arão, levantando o bordão, feria as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Nós vamos ver no versículo 22. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Entendeu? Olha aqui agora. Satanás deu poder aos seus feiticeiros para transformarem água em sangue. 2 a 2. Os homens de Deus diziam: 2 a 2, volta lá. Agora já está todo mundo rindo dos hebreus, dos dois, porque Satanás está enfrentando.
Está mostrando que tem poder e tem. Mas vamos continuar. Se no versículo 2 do capítulo 8, se recusares deixar o meu povo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir e sobre o teu leito na cesta, tudo mais. Eu não vou ler tudo, senão a gente vai ficar aqui nesse negócio e não vai andar. Mas rãs. E então, no versículo 6 está: Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Versículo 7. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre o Egito. 3-3. Satanás dá poder aos seus magos e eles operam o terceiro milagre, desculpem a expressão, peitando o poder de Deus. Então Satanás tem poder para efetuar milagres. Mas esse é o terceiro milagre. Vamos ver que no versículo 8, chamou Faraó Moisés e Arão e lhe disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim do meu povo. Então deixarei ir o meu povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele diz: amanhã. Acabou. Agora os magos estão cobertos de rãs. Eles não podem fazer desfazer, eles não podem fazer desaparecer as rãs. Vocês entenderam? Os magos foram até o terceiro milagre. Do terceiro milagre em diante, não estava 3-3, agora piolho, 4-3, cadê os magos? Moscas, 5-3, cadê os magos? Peste nos animais, 6-3, cadê os magos? 6, úlceras. Depois vem chuvas de pedra, cadê os magos? Cadê o poder de Satanás para operar milagres? Então, vamos ver. Satanás recebeu, logicamente, de Deus, o poder para operar milagres, porém, ele tem um limite. Pelo que nós podemos ler na Bíblia, ele vai até o número 3. Com Eva não precisou, porque Eva caiu de primeira. Você vê, a Bíblia diz resistir ao diabo e ele se afastará. Aqui Arão e Moisés resistiram e ele parou, porque além do terceiro ele não vai. Lembra da tentação de Jesus? Ele foi até a terceira e depois disso, cadê? Ele deixou Jesus. Por quê? Ele vai até o terceiro, depois ele não vai mais. O que acontece quando a pessoa vai num centro de macumba, num centro espírita, ele é curado. Mas nem se preocupe, que depois a doença vai aparecer em outro canto. Por quê? Porque o poder dele é limitado. O poder dele é limitado, mas pode? Pode. Pode operar milagre? Pode. Pode sair de um centro espírita curado? Pode. Nunca se preocupe, não esqueça o caminho que vai ter que voltar. Esse é o caso. Eu costumo dizer que quando Jesus Cristo cura um cego, ele não deixa miopia. Eu não aguento com esse povo que diz: eu fui num congresso de cura e Jesus Cristo me curou. No outro ano tem outro congresso de cura, a pessoa está lá, mas Jesus Cristo não curou. A Bíblia diz: se o Filho lhe libertou, verdadeiramente você está livre. Eu não sei porque que Jesus Cristo me libertou, eu estou livre.
Esse povo vai todo ano, viram umas congressetes. Jesus Cristo, quando liberta, Ele liberta. A Bíblia diz em Gálatas 5, para a liberdade a que Cristo vos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então, pode haver? Pode. Por quê? Uma vez eu estava numa igreja, tem uns anos, e o pessoal estava... Eu fico sempre sentada na hora do louvor, ali acompanhando, porque eu não assisto o culto, eu participo. Então, o pessoal estava cantando. Eu, para cantar, sou uma nota. E eles estavam cantando um corinho assim: milagres, milagres, milagres só Jesus pode operar. O povo vai orando, Jesus vai operando, sinais e maravilhas aqui nesse lugar. Olhe bem, milagres só Jesus pode operar. Eu disse, epa, ensino errado. Não é só Jesus que opera milagres. Satanás pode operar milagre e você fica, presa. Ele opera um milagre na vida da pessoa, para a pessoa ficar presa. E diz, mas eu recebi isso lá no centro espírita. Você fica presa lá com débito, porque você viu manifestação do poder ali. E você fica presa achando que ali está todo o poder de Deus. Abra os olhos. Porque existem coisas que Satanás faz. Nunca pense que Satanás é um macaco horroroso, que vem mordendo todo mundo, não. A Bíblia diz que ele se transveste de anjo de luz. Nunca esqueça que Satanás, lá no livro de Jó, está escrito que quando os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor, foi também com eles Satanás. E Deus disse para ele, de onde vens? E ele disse, de rodear toda a terra e passear por ela. Olha, foi aí que Deus disse para ele. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, se desvia do mal. Está vendo? Não é. Satanás, ele tem os poderes dele. Você vê que Jesus Cristo não nos deu poder para fazermos nada com Satanás. Ele deu poder para expulsar demônios, mas Satanás não. A Bíblia diz que quando Satanás estava lutando com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés, vocês viram isso? O que foi que aconteceu? No versículo 9 do livro de Judas, que só tem um capítulo, Judas, versículo 9. Olha o que está escrito. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Está vendo? O arcanjo, você sabe o que é um arcanjo? É o arqueanjo. Ele não lançou nenhuma sentença contra Satanás. E ele estava brigando com Satanás de igual para igual e venceu na guerra. Mas ele não lançou nenhuma sentença infamatória. Ele disse, o Senhor te repreenda, não sou eu. É o Senhor. Então, significa que você vê muita gente aí falando bobagem, carnalidade pura. Carnalidade pura. Bobagem isso. Bobagem isso. Não tem, Deus não mandou, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo nos mandou entrar em nenhuma batalha contra Satanás, mas contra o mundo, a carne e o império das trevas.
nós temos autoridade para expulsar demônios em nome de Jesus, mas não mandou fazer nada com Satanás. Então, nós precisamos ver que o nível da nossa luta não é carnal. As armas da nossa milícia não são carnais. Então, quantas vezes você vai ver milagres e vai pensar que é porque Satanás tem muito poder? Não, ele tem um poder limitado. Você vê que ele tem poder para se rebelar contra os mais poderosos anjos de Deus. Você vê lá no livro de Daniel. Quando Daniel se coloca em jejum, orando pelo povo dele, quando Gabriel vem trazer, olha, Gabriel assiste diante de Deus. Gabriel vem trazer a resposta. Ele diz: Daniel, logo que tu começaste a orar, as tuas palavras foram ouvidas, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quando Daniel começou a orar, Deus mandou Gabriel trazer a resposta. Mas o principado da Pérsia, fechou os céus. O príncipe da Pérsia chamou todas as suas potestades e dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal, e fecharam os céus da Pérsia, e Gabriel não podia descer. Ficou lá, lutando. Enquanto ele lutava, primeira semana, Deus olhou, Gabriel estava lutando. Segunda semana, 14 dias, Daniel estava lutando. Terceira semana, Daniel estava lutando. Quarta semana, Daniel estava lutando. Então, quando foi, Deus olhou de novo, 21 dias, Daniel lutando em oração na terra, e Gabriel lutando para invadir, para chegar e falar com Daniel. 21 dias, Deus olhou e viu Gabriel lutando, ele disse: Miguel, vai lá. Miguel foi, chegou lá, Gabriel passou. Pense bem o que é isso. Quando ele chega, ele diz, ele explicou tudinho para Daniel: olha, Daniel, eu demorei porque eu estava lutando contra o príncipe da Pérsia. O que significa que cada país tem o seu principado sobre ele, né? Porque aqui é o império de Satanás. No capítulo 10 de Daniel, tem a conversa de Gabriel no versículo 12. No versículo 11, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E assim vai. Então ele me disse, versículo 12, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas, versículo 13, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. E aí ele vai falar, e ele diz, no versículo 20, e ele me diz, sabes porque eu vim a ti?
eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Entendeu? Cada país tem o seu principado do mal. Está escrito e nós aprendemos que a nossa luta, não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e as potestades e os dominadores do mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, sobre a Pérsia tem o seu príncipe com as suas potestades, que são exércitos e tudo. Ele não queria deixar. 21 dias resistindo, foi preciso vir um arcanjo para ajudar Gabriel. Aí Gabriel faz o que tem que fazer, quando vai subir, o príncipe da Pérsia prende. E quando ele saiu, ainda veio da Grécia, pediram ajuda. Entendeu? Então, o reino espiritual, meus irmãos, é muito mais povoado do que nós imaginamos. E as forças do mal, elas têm como líder, ou como chefe, Satanás. Mas nós precisamos saber que eles têm o poder limitado. Se nós resistirmos, como a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele se afastará. Mas é preciso resistir como Jesus Cristo resistiu. Acontece que nós caímos de primeira, que nem genipapo maduro. Não pode. Então, agora vamos voltar para o nosso assunto. Já vimos operações de milagres. Existem muitos milagres para serem operados. E cada milagre é um milagre diferente do outro. Por isso, são operações. Por que é tão importante esse dom? Porque o Espírito está interessado em operar milagres através de nós. Porque o Espírito está habitando dentro de mim. Ele quer operar milagres através de mim. Qual é a minha atitude em relação a esse dom? É crer que a palavra de Deus diz aqui no versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, eu vou orar para que aconteça. Pronto. Eu vou orar para que aconteça. Acabou. E se não acontecer, o problema não é meu, o nome de Jesus é que está lá na frente, é em nome de Jesus. Eu vou exercer a minha fé. Eu vou crer, sim. Por que não? Vou fazer. Quantas vezes já orei e não aconteceu? Orei. E quantas vezes eu orei e aconteceu? Culpa de quem? Eu de mim não tenho poder. Mas eu dependo da vontade soberana de Deus. Mas eu me coloco à disposição do Espírito Santo para que eu possa ser o canal que Jesus Cristo quer que eu seja. Então, operações de milagres. Quem opera em mim, tanto o querer como o realizar, é o Espírito Santo, segundo a vontade dele e não a minha. Então, operações de milagres. Por favor, não confundam. Outro dom é profecia. Ai, ai, ai. Esse dom, você vai encontrar profecia, lá em Romanos 12, você vai encontrar profecia como dom do Espírito, mas você vai encontrar profecia como ministério. Lá em Romanos 12, profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Nos ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Aqui você encontra profecia. Qual a diferença
entre a profecia como graça, a profecia como dom do Espírito e a profecia como ministério. Eu quero dizer para vocês que quando nós chegarmos, na próxima vez que eu vier aqui, nós vamos falar sobre profecia como ministério. Então, nós vamos ver o que é profecia como dom do Espírito e profecia como graça. Porque se nós falarmos hoje, vai ficar mais difícil quando chegarmos lá. Então, a profecia existe como graça do Pai, que é a profeteia, como dom do Espírito e como dom ministerial. Então, nós vamos deixar a profecia para encararmos os 3 momentos dela quando nós chegarmos no ministério do profeta. E o próximo dom é discernimento de espíritos. Discernimento de espírito. Discernir tem sido um dos grandes problemas da igreja, principalmente hoje. Nós não estamos procurando discernir quem somos nós, o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, a que corpo nós pertencemos, a que reino nós pertencemos. Olha, Paulo, quando fala sobre a ceia, ele diz que o grande problema é que nós comemos do corpo, no versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esse é o grande problema. Pensa, não, você é filho de Deus, venha para a ceia. Você tem que discernir o corpo. O corpo não é qualquer corpo. É um corpo que tem uma cabeça. E a cabeça é o Senhor de todo o universo. E para que este corpo exista, Deus rasgou o seu próprio filho lá na cruz. Portanto, não é comer do pão e do vinho indignamente. Você tem que discernir. Porque se você não discerne, em vez de alimento, você toma veneno. Então, discernir significa evidenciar as diferenças. Evidenciar as diferenças. Quantas vezes você ouve que nós precisamos saber que o árbitro é a paz nos nossos corações? Quantas vezes eu vou só lembrar para vocês uma coisa que aconteceu lá em Atos 16. Em Atos 16, Paulo, Silas, Lucas, que escreveu Atos, estavam lá em Filipos. E eles estavam andando. E nisso vem uma garota. Vem a uma garota e a Bíblia diz que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, também chamado espírito de Pitom, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Pense que você chega numa cidade para pregar o Evangelho. Aí vem alguém dizendo: este homem ou esta mulher
é serva do Deus Altíssimo. E ela veio aqui para anunciar o caminho da salvação. E lá vai você pela praça, entra no shopping, e a moça está dizendo isso, você disse, é um anjo que Deus mandou para abrir as portas para mim, para que o povo vá hoje, para ouvir a pregação. Quem não quer um anúncio desse atrás, não precisa nem YouTube. Não precisa mídia. Olha a mídia dessa mulher, que propaganda frutífera para o ministério da gente. Olha o que Paulo diz, olha o que Lucas diz no versículo 18. Isto se repetia por muitos dias. Muitos dias, hein? Paulo não repreendeu o Espírito no primeiro dia. Paulinho de Tarso, hein? Isto se repetia por muitos dias. Quem é que estava ali, ouvindo essa propaganda, que não era enganosa? Paulinho de Tarso. Lucas, escritor do terceiro evangelho, o médico amado. Silas, essa turma boa, não era uma e meia. Cadê que eles mandaram embora o Espírito no mesmo dia? Vou ler de novo. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora, e ele na mesma hora saiu. O que significa? Que aquele espírito, quando aquela menina abria a boca e anunciava, ela adivinhou certinho. Estes homens, eram 3 homens, ali não havia problema de gênero. Estes homens, 3 homens, são servos do Deus Altíssimo, certo? E vos anunciam o caminho da salvação, certíssimo. Ah, porque demônio sempre mente, não, senhor. Cadê o mentiroso aí? Mentiroso é quem disse isso, porque o demônio falou 7. O que é que acontecia? Cada vez que aquela moça abria a boca, fazia assim, no coração deles. Ela abria a boca. Sabe quando não desce redondo? É quadrado. Aquilo causa em você um mal-estar. Não traz a paz. Não fica certinho. Você já viu isso? Você já percebeu isso? Certas coisas que acontecem, você diz, está me cheirando mal. Não cheira. O negócio, lá na Bahia a gente diz, tem jacutinga. Então, para começar, você sabe, tem problema. Qual é o problema? Não sei, mas tem. Tem. Você está usando o que se chama discernimento. Se você começar a orar, esse discernimento de espíritos, ele vai crescendo. É como se fosse ficando cada vez mais claro para você. Você começa a perceber. A ponto da pessoa estar falando com você, você está sabendo, está mentindo. Quantas vezes isso tem acontecido comigo? Então você dificilmente será enganado. Outro dia uma pessoa me pediu dinheiro emprestado. Sempre me pedia, era pouquinho, devolvia. Eu não gosto de emprestar dinheiro, eu gosto de dar. Se eu tiver, eu dou. O meu problema é que eu não tenho. Mas se eu tiver, eu dou. Aí,
pedia, mas a pessoa não precisa pedir dinheiro emprestado. Eu não sei porque que pedia, e eu dava. Depois me devolvia. Me devolvia umas 5 vezes. Um dia ela pediu uma quantia maior. Só que na hora que ela pediu maior, eu sabia, essa é para não devolver. Veio. Eu disse, olha, essa quantia toda aí eu não tenho. Mas se você arranjar umas 4 pessoas aí, eu posso entrar com uma parte. Dei uma parte menor. Nunca devolveu. Eu ia perder o dinheiro todinho. Porque na hora eu sabia. Na hora eu sabia. Você percebe pela voz da pessoa, existe um ingrediente que está falando com você, de alguém que está falando com você, que não pertence ao seu reino. Isso é discernimento. Por isso que nós, como filhos de Deus, precisamos acordar cedo para discernir diante de Deus o dia que nós vamos ter. Vamos discernir. Chega diante de Deus, você não precisa dizer, oh, Senhor, Deus de todos os céus, Senhor dos céus. Não, Deus não gosta desse negócio de ficar dizendo as coisas só para ver se agrada a Deus. Quem precisa chegar na presença de Deus é você, porque Deus já está na sua presença há muito tempo. Você fica diante de Deus, é como se você fosse se recolhendo, entrando na atmosfera espiritual do reino do seu Pai, orando pelo seu dia, pelo dia dos seus filhos, pela sua casa, ora pelos seus pastores, coitados, que precisam. É porque às vezes esquecemos de orar pelos nossos pastores. E você sabia que Urias, quando queria, Davi, quando queria que Urias fosse morto, ele mandou botar Urias na frente da batalha. É o seu pastor que está na frente da batalha. É o primeiro a ser alvejado. Não tem retaguarda, coitado. Mas tem filhos, tem esposa. É como seu marido. Ele é o cabeça da casa. É o primeiro que pode cair em adultério e arrebentar com a família. Porque não tem o suporte da oração da casa dele. E depois fulano não presta, é safado. Se eu fosse o diabo, eu ia atacar a cabeça. Ataca na cabeça que dá. E cabeça da casa é o homem, é a Bíblia que diz, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Canso de dizer isso nos congressos de mulheres, mas a mulherada é difícil. Só que eu também sou mulher. E se eu tivesse orado pelo meu marido, tinha sido melhor. Naquela época, não sabia das coisas. Mas tudo bem. Você começa a ter uma percepção. É extrasensorial, é espiritual, porque o discernimento é de espírito. Não é nada da sua psique. Não é porque você raciocinou. Não. Porque às vezes a pessoa tem todos os defeitos. É ladrão, já matou, não sei o quê. Vem e você não sente essa rejeição. Quantas vezes na favela? Aqueles rapazes que trabalham lá com as armas, sei lá. Tia, a senhora pode arranjar um rango para nós, porque a gente não está vendendo o suficiente para comprar comida. Eu disse, olha, eu dou a comida das crianças da manhã e das crianças da tarde. 1 hora acabou. Vocês podem vir o que tiver, traga as panelinhas e eu dava comida. Por quê? Porque eles estavam precisando, estavam com fome. Mas a senhora dá comida para bandido eu não dou, senão eu ia mudar para Brasília. Dá comida a quem tem fome. Dá comida a quem tem fome. Quando a pessoa precisa, se eu puder ajudar, eu vou fazer. Eu não quero saber se é bom, se não é, se é crente, se não é. Eu não quero saber. Eu vou fazer. Porque a pessoa que foi criada por Deus, Deus é o único criador. Então ele criou aquela pessoa, porque eu vou deixar morrer de fome só porque ela não reza no meu catecismo? Que isso? Quem sou eu? Não. Ela
A diferença entre aquela pessoa e eu é que ela ainda não encontrou Jesus. E eu já. Ou já fui encontrada por Jesus. Já chegou o meu momento e ela ainda não chegou lá. Não foi encontrada. Porque é Jesus Cristo que escolhe. Então, eu vou fazer. E quantas vezes com uma pessoa dessa, eu me sinto tão bem. Há uma alegria. E por causa dessa alegria, eu falo do Jesus Cristo que eu amo para aquela pessoa. Então você começa a discernir que espírito está se movendo naquela situação. Você vê? Você vê uma reunião. E você vê aquele mover, você diz, essas pessoas estão aqui por causa de dinheiro. Então você percebe tudo, sem que ninguém fale claro com você. Isso é discernir. Existem pessoas que você não deve nem receber na sua casa, como diz João, na sua terceira carta. Não deve nem receber em sua casa, porque são pessoas que estão do outro lado da ponte. E vão chegar na sua casa com uma casta horrível. Pessoas que entram trazendo uma casta. Você percebe isso? Não é para deixar de amar, mas você percebe a situação que você vai enfrentar. Percebe logo o que é que você vai enfrentar. Quantas vezes eu chego no aeroporto e eu vejo uma situação para eu não viajar. Percebo. Ah, mas o seu nome não está escrito certo. Ah, mas o PTA, o número aqui está errado. Ah, eu vejo uma trama, mas eu vejo que aquela pessoa que está ali para criar o problema. As pessoas dizem, por que você vai tão cedo para o aeroporto? Eu digo, porque eu sei. O que pode acontecer ali? Porque o aeroporto é entrada e saída da cidade. É porta de entrada e saída. Eu tenho que me preparar, porque se eu fosse o diabo, eu ia querer impedir. E o diabo faz o trabalho dele, então deixa eu fazer o meu. Eu vejo a trama todinha, eu vou orando, enquanto a pessoa está ali tentando atrapalhar, eu continuo orando. Quantas vezes eu tenho que pagar? Não tem nem 20 dias que eu tive que pagar R$820 uma passagem daqui para Vitória. Por quê? Porque a pessoa disse que a minha passagem estava inválida, com a minha carteira de identidade, que meu nome está errado. O que é que eu vou fazer? Quantas vezes está escrito, o meu nome é Williams, MS, porque o sobrenome é Williams. Não existe Williams com NS, não existe, só no Brasil que eles botam errado. Está escrito errado lá. Fácil. Nome que não é português, as pessoas erram. E aí a mulher pingou ali, e aqui vinha no meu coração, não pode odiar, senão já era. A oferta que eu tinha recebido na noite anterior foi todinha para pagar a passagem. Paguei. Eu disse aqui, capeta, está pensando que eu tenho grana para fazer o trabalho. Fui embora. Quando você discerne, você sabe como se virar. Naquela hora eu sabia, adeus oferta. Adeusinho. Fui embora. Então, discernimento. Olhe aqui o que Paulo fez. Aquela mulher estava vários dias. Olhe o que está escrito. E isto se repetia por muitos dias. A Bíblia diz muitos, então não era um nem dois. E cada vez que a mulher abria a boca, Paulo ficava aborrecido, até Paulo já indignado. Voltando-se, disse ao espírito e não à moça. O que é que ela tinha?
espírito de adivinhação. Quantas vezes a gente confunde esse espírito de adivinhação com o espírito de profecia? Ah, fulano, mas ele tem o espírito de profecia que ele é crente. Ah, é? É mesmo? Confunde o espírito de profecia com o espírito de adivinhação. Então, lá no centro de Macumba, eles adivinham. É o espírito da profecia. Lá em Apocalipse 19, o anjo diz para João, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, você precisa buscar, aprimorar, buscar que esse dom seja aprimorado em você. Discernimento de espíritos. Há variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las. Agora vamos chegar na grande confusão. Por isso que eu deixo para esse dom. Você viu que o nome do dom não é língua estranha e nem é dom de língua. E nem é língua estranha. É variedade de línguas. A variedade de línguas é uma língua, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. O que é esse povo que fica falando? Siricanta, sirianda, siricanta, sirianda, siricanta, sirianda, xurianda, xurianda, xurianda. Que história é essa? Quem conhece pessoas que são usadas com esse dom, sabe que se passa de uma língua para outra com a facilidade. Você pode até não ter interpretação da língua, mas você sente uma língua, por exemplo, como se fosse latim, você sente a pessoa passar depois para uma língua tipo grego, depois você sente a pessoa passar para uma língua como se fosse árabe, mas língua. Agora, observe que o dom é variedade de línguas. A evidência do batismo no Espírito Santo é o dom de variedade de línguas. Eu discordo. Sabe por quê? Porque a evidência do Espírito Santo numa vida é poder. Vamos pelo que está escrito na Bíblia. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. É o poder. Poder para quê? Para vencer o pecado. Poder para quê? Para crescer no Espírito, para crescer sob o poder do Espírito Santo, na ministração do Espírito Santo. Para vencer as dificuldades que você tem todos os dias é poder. A manifestação do Espírito na vida dos discípulos. Quando a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa, foi distribuído entre eles línguas de fogo, e todos passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Foi isso que aconteceu. Então, o poder que vem se manifestando. Primeiro, acabou o medo. Porque eles estavam todos presos no mesmo lugar, com medo dos judeus. E quando veio o poder do Espírito, eles perderam o medo. Porque o verdadeiro amor, que é o Espírito, lançou fora todo o medo que eles tinham. Eles saem e o Espírito concedeu que eles falassem em línguas de pessoas que estavam ali. Se eles falassem português, não ia ter nenhum ali. Eu creio. Se eles falassem tupi-guarani, não ia ter nenhum ali para entender. Mas eles ouviram das maravilhas de Deus, cada um no seu
próprio vernáculo. O que significa? Que cada pessoa entendeu o que eles falavam. Mas, irmã, é sempre assim? Não. Porque a Bíblia diz, capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então, assim como como os discípulos no dia de Pentecostes, eles falavam em línguas que as pessoas ali entendiam, também você, na ministração do Espírito, pode falar numa língua que ninguém entenda. Por causa disso, há de ter quem tenha a capacidade de interpretar aquela língua. Não adianta, eu quero que você, chegando em casa hoje, você leia todo o capítulo 14 de 1 Coríntios. Não adianta eu chegar aqui e falar para vocês chinês. Não é chinês, desculpa, cantanês, né? Ou mandarim. Não adianta. Porque eu não sei se tem alguém aqui que fala. Vocês vão ficar tudo olhando para a minha cara. Eu posso estar falando tudo errado. E vocês não vão entender. Adiantou alguma coisa? Nada. Então, se alguém tem uma profecia, alguma coisa que ele percebe que tem que abrir a boca e dizer, ele tem que falar com o pastor tem que perguntar se tem alguém que tenha a interpretação. Se tiver interpretação, a pessoa fala, você interpreta. Como é a interpretação? Olha, não tem aquela música que diz, the book is on the table? Não tem aquela música horrorosa. Então, se eu chego aqui e digo, the book is on the table, ninguém entende isso. Aí vem, o pastor diz, o livro está sobre a mesa. Interpretou, não é? Mas, questão do Espírito não é assim. Você, quando tem o discernimento, quando tem interpretação, olhe que não é tradução, é interpretação. A pessoa diz o tanto que ela tem que dizer, você percebe o que ela está dizendo, mas não palavra por palavra. Você sabe que a pessoa está falando de adoração. Né? Você sabe, essa pessoa, a irmã está dizendo que Deus está sendo adorado por todos os anjos e arcanjos e querubins e serafins nas regiões celestiais, mas também está aqui agora. Disse palavra por palavra, não. Você pega o sentido e entrega para a igreja. Isso é interpretação de línguas. Não é palavra por palavra, é o sentido geral daquilo que foi dito. Quando você olha, os dons, as pessoas querem obrigar que todo mundo fale, que tenha os dons de línguas, os dons de variedade de língua. Mas a Bíblia diz, olhe como Paulo chega a ser cansativo, não é? Ele diz assim, no versículo 8, de 1 Coríntios 12, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Então, a um, a outro, a outro, a outro. A Bíblia diz que ele distribui. A Bíblia não diz, porque a um é dada pelo Espírito palavra de sabedoria, e a ele mesmo palavra de conhecimento, e a ele mesmo fé, e a ele mesmo profecia, a ele mesmo. Não. Não.
Um rapaz uma vez veio dizer para mim assim: irmã, a senhora veio aqui tem 3 anos, nunca mais a senhora veio. E naquele dia eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Agora, eu já estou trabalhando na igreja, eu já tenho todos os dons. Eu disse: muito prazer, Espírito Santo. Se os dons são do Espírito, o cara já tinha todos os dons. É só o Espírito Santo. Não é? É só o Espírito Santo. Agora, olhe bem, quando a palavra diz no capítulo 14, o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Deixa eu lhe dizer por que Paulo está falando isso. No capítulo 14 de 1 Coríntios, ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Paulo está dizendo para você procurar profetizar, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Paulo fala que o dom de profecia, ele é muito mais abrangente, porque quando você profetiza, todos podem entender e podem receber o clima da palavra que você está dizendo. O que é isso? O que é esse profetizar? É você falar das maravilhas de Deus. Só vou lhe dizer uma coisa. Está difícil você encontrar hoje pessoas que cheguem para você falando das maravilhas de Deus. Há um momento na Bíblia belíssimo, belíssimo, belíssimo. Uma pessoa que é usada como porta de entrada de Israel para a terra prometida. E ela é uma prostituta. Eu sou apaixonada por essa mulher. O ministério de Raabe é fora do comum. Raabe tinha o prostíbulo dela em Jericó e a mulher era uma bomba. Até o rei sabia o nome dela. A casa de Raabe. Depois vocês leem em casa, em Josué 2. Josué mandou de Sitim 2 espias de Israel para orar, andarem em Jericó, olharem a terra e trazerem a reportagem para ele. Eles vão e entram no prostíbulo. Está escrito. Eu vou ler para vocês. Vocês estão pensando que eu estou brincando? Se meta com o povo de Deus. Aqui, ó. Josué capítulo 2. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, eles não foram olhar a terra. Desculpe. Pousaram, ficaram na casa da mulher. O que eles queriam? Não sei, eu não quero fazer mau juízo de ninguém, mas o que está escrito, está escrito. Só que esta mulher, Deus já tinha preparado. Raabe sozinha. A solidão de uma mulher prostituta é alguma coisa fora do comum. Porque ninguém nasceu com o desejo de ser prostituta. Toda mulher quer ser mãe, quer ser amada, quer ser protegida, coberta por um marido. Coberta, protegida, amparada. Toda mulher quer ter um homem que a proteja, que brigue por ela e não com ela.
não é? Toda mulher, ela quer ter filhos, ela quer se ocupar da casa dela. É isso que uma mulher sonha, principalmente no tempo de Raabe, onde mulher não ia estudar para ter um emprego lá fora. Esta mulher era prostituta. A Bíblia diz que ela era meretriz. Então, a casa dela era o point de Jericó. Tanto que os espias de Israel saíram de Israel do cativeiro, cruzaram, agora entram em Jericó, onde é o prostíbulo, é lá, a casa de Raabe. Quando as notícias começaram a chegar em Jericó, quem é que trazia? Os caixeiros viajantes. Eles traziam do Cairo as notícias, porque eles traziam produtos para vender, e naquela época não havia os meios de comunicação de hoje. Chegava na casa de Raabe, eles contavam as novidades. E você está vendo? Está sabendo o que aconteceu lá no Egito? Aquele povo que está lá escravizado, os hebreus, que falam daquele Deus que deu para eles Canaã, pois é, diz que agora o Deus dele está tirando eles de lá e o Deus dele está fazendo uma festa. Já mandou chuva de pedra, já mandou gafanhoto, já mandou... E cada vez chegava uma notícia. E os homens comentavam dentro do prostíbulo. E Raabe começou a saber das maravilhas do Deus de Israel. Só que, assim como no terceiro mundo o povo tem dor de cotovelo nos Estados Unidos, naquela época eles tinham dor de cotovelo do Egito, que era a nação. Faraó era o cara poderoso. Eles tinham o melhor exército, o melhor de tudo. E os deuses egípcios, logicamente, eram os melhores. Porque naquela época era o enoísmo, o povo que tinha o Deus mais forte, que ganhava na guerra. Então os deuses egípcios eram um bambambam de deuses. E eram deuses que amavam, desculpa, eu não vou dizer amar, que gostavam de gente rica, gente que tinha ouro, que tinha prata para dar para eles. Aquela mulher nunca tinha ouvido falar de um Deus que se levantava a favor de pobre. Então, aqueles baalins de lá de Canaã, era tudo interesseiro, só ajudava rico. E agora ela estava vendo o Deus dos hebreus, que estava se interessando por um povo pobre, que não tinha nada para dar para ele. Que Deus é esse? Destruindo Faraó, o poderoso. Uau, que Deus é esse? Ela começou a admirar esse Deus. E a Bíblia, e nós sabemos que o cerne do amor é a admiração. E à medida que as notícias iam chegando, quem trazia nos caixeiros viajantes que vinham para o prostíbulo? Olha como é que se traz a notícia das maravilhas de Deus. Deus não está nem aí. Ele sabia que a notícia tinha que chegar a Raabe. E Raabe já estava com fome de saber mais, de saber mais. Ela foi aos poucos se apaixonando pelo Deus de Israel. E quando ela percebeu, ela já não podia mais esperar que chegassem caixeiros viajantes na casa dela para ela saber as novidades do Egito, até que ela ouviu que o Deus de Israel abriu o Mar Vermelho para o povo passar, e que no Mar Vermelho todo o exército de Faraó foi morto. Aquela mulher vibrava, ela já tinha saído de Jericó para Israel sem tirar o pé de dentro da cidade. Ela já tinha se passado. Ela já era uma adoradora do Deus de Israel. A alma dela, o coração, o interesse estava todo com o Deus de Israel. E quando os espias chegaram lá, ela disse, o trabalho é esse. Eles não olharam a terra. Eles levaram para Jericó a reportagem que Raabe deu. Se você observar, ela diz para eles, ela diz para aqueles homens,
bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundiste caiu sobre nós. E que todos, olhe bem o que ela disse para eles, todos os moradores da terra estão desmaiados. A reportagem que eles levaram para Josué, e disseram a Josué, versículo 24, certamente o Senhor nos deu toda esta terra, nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Eles pegaram a palavra de Raabe e levaram para Josué. Foi Raabe que deu a reportagem de Jericó para o líder de Israel. Então, por que é importante sabermos isso? Porque o que aconteceu com essa mulher para que ela se convertesse no coração ao Deus de Israel foi a notícia dos prodígios, dos atributos, dos feitos de Deus, das maravilhas que Deus fez. As pessoas contavam admiradas, e ela passou a admirar aquele Deus. Hoje, nós não paramos para falar das maravilhas de Deus. Nós não contamos da grandeza de Deus. O que nós fazemos porque Deus deu uma casa para fulano, deu carro para ciclano, deu não sei o quê. Como se Deus fosse isso aí. Não falamos das maravilhas. Foi pelas maravilhas que esta mulher foi convertida ao Deus de Israel. Você pode ter certeza que quando se fala em falar em outras línguas, esse dom se chama variedade de línguas. Ele existe, mas eu lhe peço em nome de Jesus, não pense que o Espírito não está em você, só porque você não tem o dom do variedade de línguas ainda. Como você pode não ter nenhum dom de curar ainda, mas você pode ter a fé. Você pode ter o discernimento de Espírito. Esses dons do Espírito, Ele usa em você na hora que apraz a Ele, não é a você. Nós vamos ver, da próxima semana, da próxima vez que vier aqui, um confronto de um profeta por ministério e de umas moças filhas de Filipe, o evangelista. Elas profetizavam, mas elas não discerniram nada do que estava acontecendo. Então, nós vemos assim, Deus lá no ventre da sua mãe colocou dons, chamados graças. Aquilo vão reger a sua vida. Quando você se rende a Jesus Cristo, o Espírito vem e vai trabalhar em cima do que o Pai já colocou em você. Ele vai cristianizar esses dons. E a depender de como isso flui na sua vida, o Filho vai lhe chamar para o ministério. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.